Continuação aqui, a resposta protestante à distorção aqui são umas montagens, né, que os caras fazem para invalidecer a visão católica, né? Para degrinir realmente. Esse é o foco, né? Debate histórico. Pastor Marcelo usa, olha só, grego e desbanca o argumento sobre o papal. Que língua era a língua do verbo? Aramaico. O termo ali, cefá ou kefá, é o termo aramaico. Na língua original de Cristo, quer dizer que Pedro, ele é a pedra. João 42, a própria escritura diz que a pedra que vai edificar a minha igreja, Mateus 16, 18, é São Pedro, porque a pedra de ângulo, Colossenses 18, a cabeça dessa igreja invisível, e a pedra visível é São Pedro e os demais apóstolos, que são as pedrinhas nos gregos, mas em aramaico, língua oficial do verbo é kefá, cefa, pedra, rocha. É um trocadilho entre Cristo e São Pedro. Ao termo, a minha igreja, um termo feminino, porque a igreja é a esposa do Senhor. Olha só, vamos ver as montagens aqui, bizarras dos doutores, né? São João Evangelista, quem que você prefere? Eu prefiro ficar com Santo Entre confiar em 5.700 manuscritos gregos aceitos pela academia e supor um que foi escrito em aramaico, é um consenso acadêmico que foi escrito. Mas tá, vamos. É um conceito Eu acabei de falar 4 pais da igreja que aprenderam com os próprios apóstolos e falaram. É um conceito acadêmico que tem no Evangelho de Mateus. Apresente isso, porque eu vou pro catolicismo agora. Irineu de Lyon era discípulo de Policarpo. Você não pode perder o vídeo de hoje, porque um dos maiores pilares da história da Igreja Católica foi colocado à prova, usando os textos originais em grego, e o resultado chocou o estúdio. Será que o primeiro Papa realmente foi instituído por Jesus? Ou tudo não passa de um erro de tradução que se arrasta por séculos? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Cortes do Mundo Cristão. Já curte o seu gostei e se inscreve para não perder os nossos debates diários. Fique ligado até o último segundo, porque o argumento final baseado em João 1,42 deixou um dos lados completamente sem reação. E você precisa ver como essa discussão terminou. Deixe seu comentário sobre quem usou a melhor exegese. E bora pro vídeo. Então, você fica com o pastor ou você fica com os testemunhos dos pais, como Santo Irineu de Leão, Santo Agostinho, São Jerônimo? Eu fico com os pais da igreja, porque os pais da igreja, eles não são divisores. Simples entender isso. Tu és Pedro, porque eu andei pesquisando, tem no mínimo ali 3 tipos de interpretação para esse tu és Pedro. Então eu gostaria que vocês explicassem aqui essas 3 vertentes e por que, no caso do professor Lucas, entende que Pedro é essa pedra ali de edificação papal, e o pastor Marcelo Hebraísta aqui diga que não, por que não, e qual então, das vertentes que... O texto é bem claro, Mateus 16, 18. Olha só, a vertente aqui, o próprio texto explica. Olha só, você não precisa entrar nem no grego, mas Cristo está expressando aqui em aramaico. Você pega lá a Paixão de Cristo ali, na língua original, o filme foi na língua original do verbo, você vê como Cristo chamava São Pedro. Kefas, quer dizer pedra. Cefas, como o próprio Paulo diz em Gálatas 2,9. Tiago, Cefa. Olha o termo que São Paulo usa. Não usa mais Simão não, porque Cristo, ele mudou o nome de Simão para Cefa, João 1,42. Então, olha só que interessante, ó. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja, então, a pedra de fundamento é Cristo. Tanto fundamento e tanto edificar esse fundamento. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Olha só. Sobre esta pedra, quem é a pedra? João 42. Quem é a Kefas? O kefá em aramaico? São Pedro. E uma coisa muito interessante, aqui entendemos que o primado e a primazia de São Pedro, Mateus 10, 2 ali.
Quem está em primeiro? Mateus 4,18, ó. Caminhando ao longo do mar de Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois era pescador. Ó, você vê que a primazia, o termo primeiro, São Pedro. Mateus 10, 4. Eis o nome dos dois apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Mateus 19. Olha só, 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse, ó. Então, Pedro, tomando a palavra, tomando a frente, disse: eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós? Atos, muito simples de entender, Atos 1:15. Em um daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, ó. Primazia primeiro, Atos Apóstolos 2:14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11. Então, cara, não tem como, cara. Os manuscritos em aramaico foram perdidos. Temos a tradução em hebraico e grego, mas a tradução original que o pastor não consegue provar, cadê os escritos dos originais dos gregos? Quem é a fonte, etc. Não tem, cara. A língua do verbo é aramaico. Aramaico não faz distinção. Os caras, eles querem confundir, cara. E o texto deixa bem claro, cara. Não acredita, tá aí aberto para que vocês iniciem. Perfeito, vamos lá. O catecismo, ele admite as três interpretações como complementar, que é uma só igreja e uma só cátedra. Aquele que abandona a As internet do Brasil é vagabunda, né? Misericórdia. São João Evangelista, a confirmação de São Pedro que Satanás não pode peneirar a fé dos apóstolos. Quem não tem? Fica difícil. Quem não tem isso segundo a Escritura, a fé confirmada por São Pedro acabaria tendo a fé peneirada como trigo pelo diabo. Vamos lá, pastor Marcelo, qual é a interpretação do senhor então para Mateus capítulo 16? Ó, qual é a interpretação do Senhor? Não, nós usamos a interpretação dos pais da igreja, não a própria interpretação. Isso uso pessoal, segundo Pedro 2:20. 1:20, né? E como ele disse aqui que concilia como complementar a declaração de Pedro como rocha. Como é que o senhor vê? E essa questão que ele acabou de dizer aqui, que o ônus da prova é do senhor. Então, por favor. Ele é advogado, ele é inteligente, né? Bom, quando nós percorremos as páginas do Antigo Testamento, a pedra sempre está relacionada ao Messias. Por exemplo, Isaías capítulo 28 e o verso de número 16. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. O Salmo de número 118, se não me... Cristo, ele é a pedra. Cristo é a pedra de ângulo, certo? Quem crê nele não foge. Então, Cristo, ele fundou uma igreja. Cristo deixou João 21:17 um pastoreio. Então, se eu tenho que crer sobre esse fundamento, a quem foi proclamado, a quem foi dada a revelação, a pedra invisível e a pedra visível, a pedra de ângulo e as pedras que vai edificar é a minha igreja. Se eu vou fundar a igreja, eu vou fundar outro fundamento, a qual já vai fora oposto. 1 Coríntios 3:11. Olha só que interessante. Os caras, ele quer defender uma visão humana. Uma pedra, fundamento de homens. Uma pedra humana. Não, Simão,
não foi a carne e o sangue que revelou, mas o papai do céu. Não foi a carne e o sangue, mas meu pai que está no céu. Então, essa profecia aqui de Isaías, em 2 Pedro 2 já refuta. Vamos ver aqui, olha só, por etapa. Salmo de número 118, se não me falha a memória, porque para nós, professor Lucas, as escrituras têm o primado e não a tradição. O senhor bem sabe disso, não é? Então você está discordando de São Paulo. Você está negando em 2 Tessalonicenses. Olha só como esses pastores são um esgoto. Olha só. 2, 15, ó. Então você está negando aqui, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendeste, ó. Seja por palavras e seja por carta nossa. Então, se a Escritura ela é a única regra de fé, somente a Escritura, então o São Paulo ele é contraditório, porque ele está falando aqui, ó. Conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavras e por cartas, por escrita, por epístola. Então, você está discordando de São Paulo, porque segundo Tessalonicenses 3:6, São Paulo está falando de vocês, que não concorda, que nega a tradição e quer defender esse fundamento. A Pedro não é Papa. Então, quem é o primeiro Papa a primazia? É Santo Agostinho? Não, Santo Agostinho não, é Constantino? Não. Quando Constantino tomou posse ali, já se passaram 32 ou 34 papas, se eu não me engano. Certo? Ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição, que de nós tendes recebido. Ó. 7. Se sabeis perfeitamente o que deve fazer para nos imitar, ó. Não temos vivido entre vós desregradamente. Ó. Nos imitar, 1 Coríntios 10, mesmo pensamento. Unidade. Uma só fé, Efésios 4:5. E etc. E etc. Olha só como as Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Salmo 118, 20. São Paulo discorda de você, meu querido pastor, doutor. 2. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Aliás, um dos nomes de Deus em hebraico, e aqui eu falo, tenho um pouco de autoridade para falar, é Rosh Piná, cabeça de esquina. O próprio Pedro, professor Lucas, em Atos capítulo 4, e o verso de número 11, olha só como a Escritura precede a tradição, porque Jesus diz que são as Escrituras. A Escritura precede, a Escritura vem através de quem? A tradição. Então você não pode negar a tradição e ter uso especial da tradição, porque a tradição que escreveu, guardou e preservou a Escritura. Sem a tradição não tem Escritura. Sem o magistério não tem Escritura. Que não podem falhar e não a tradição. Atos 4:11, olha que Pedro e João diante do Saedrim, a corte... Vocês estão só na Escriturista em Mateus 12, 25, Marcos 3, Lucas 11, e 1 Coríntios 10, Filipenses 2, 2, 2 Coríntios 4, 2 Pedro 1, 20, Romanos 16, 17 e 18, você vê, Gálatas 7, 1 a 2, Evangelho. A Bíblia é de divisões, a Bíblia ordena outros pensamentos, outro Evangelho, etc. Vocês são tão só escriturista que a própria Bíblia proíbe os seus fundamentos. Do Saedrim, a corte judaica formada por 71 juízes, que se reunia na CPT, na Câmara da Pedra Talhada, diz assim: este ele está enfeitando. É a pedra rejeitada. Olha a declaração de Pedro. Por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então o próprio Pedro confessa diante do Saedrim que a pedra é Cristo, não pode ser ele. O professor aqui... Olha só, realmente, em Atos 4:11, São Paulo está dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram é Cristo. Olha só, em 1 Pedro, que pena que o Gêmeos não mostrou esse versículo para ele. 1 Pedro 1:20, 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 1
2, olha só. Achegai-vos ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhido preciosa aos olhos de Deus. Ó. Olha o 5, professor. A pedra angular é Cristo. Certo? E olha só que São Pedro vai falar nas suas cartas. E quais outras pedras vivas vós tornais o material deste edifício? Espiritual, um sacerdote santo para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura, eis que põe-se uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser a sua confiança, não será confundido. Isaías 28, 16. Olha só que São Pedro está falando. A pedra de ângulo, Efésios 2:20, é Cristo. E Efésios 2:20 edificados o fundamento dos apóstolos, porque os apóstolos que edificaram esse fundamento. Porque eles se tornaram também as pedras vivas, não de fundamento, mas de edificar esse fundamento. Como diz Mateus 16, olha só, cara. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra de firme igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A quem foi dada a profecia tem os 11 ali. Só quem teve essa revelação, revelado pelo próprio Deus, o próprio verbo, Mateus 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, não sentiu isso, mas meu Pai que está no céu. Os protestantes, esses historiadores, esses doutores estão igual aqui, ó. Chegando, Mateus 16, chegando ao território de Cesaré, Filipe de perguntou ao seu discípulo, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas, disse de Jesus, e vós que dizem que eu sou? O protestante está nesse argumento. Quem é a pedra? É Cristo ou Pedro? Quem é a pedra? Quem edificou a igreja? Quem é a rocha? Os caras estão nesse pensamento ainda. A pedra de ângulo, Efésios 2:20, é Cristo. A pedra angular com os construtores de torre. Quem são esses construtores? São os judeus, são o povo eleito de Deus. João 1:11. Cristo veio para si, mas os seus rejeitaram e foi dado outro povo. Mateus 21:43. Quem é esse povo? Romanos 11:17. Olha só, cara. Simples entender isso. Essas pedras, 1 Pedro 2:5, são os apóstolos. Pedra de edificar o fundamento. Você não precisa nem viajar no grego, mas a língua que Cristo falou foi em aramaico. Um trocadilho com São Pedro. E Santo Agostinho vai falar, não, acredito que vocês quiserem, pô. Pedro é a pedra? Não. Cristo é a pedra? Simples, pô. Não tem como você separar Cristo de Pedro, porque Cristo confiou esse pastoreio a São Pedro. Pastorear, João 21:17. As minhas ovelhas. João, ou Lucas 22:31 e 32. Cristo orou por São Pedro. Não rogou por São Paulo, não rogou por São Tiago, não rogou por São Barnabé, e etc. Tanta profecia de ligar e desligar está São Pedro, a revelação foi São Pedro, a quem foi confiado o pastoreio, a São Pedro. Então, o primeiro ali, a primazia, foi São Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos, um destaque ali, São Pedro. Os 4 evangelistas, São Pedro. E a profecia de Isaías 22 ali, do 21 em diante, quem tem a chave? Ele assim tinha a chave. Aquele que tem a chave será declarado como pai. Ele tem a autoridade de ligar e desligar. Em a profecia de Mateus 16:19. Então não tem como, cara. Entrar nesse pensamento, mas eu sou fluente em grego. E aí, meu irmão? A língua de Cristo é aramaico. Os textos escritos em aramaico se perdeu, cara. Pelo amor de Deus, protestante. Pelo amor de Deus. E João, para finalizar aqui, ó.
A Bíblia Ave Maria, uma Bíblia linda que eu amo, tanto que eu tenho umas 6 dela. João 1:42. Levantou a Jesus, fitando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefa, quer dizer, pedra. Ó. Simão Barjona não é chamado mais Simão, é chamado Cefa, a Kefa, a pedra que vai edificar a minha igreja. Cristo prometeu esse nome a São Pedro, essa profecia é São Pedro. E os caras querem mudar o termo. Simples, pô. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Não tenha medo desse doutor, desses teólogos protestantes, porque não tem como combater a sã doutrina da igreja, cara. Coluna sustentável da verdade. Salve Maria, sou Missionário Sérgio Roberto.